Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu fiquei muito satisfeito com o convite dos companheiros aqui, dos trabalhadores de processamento de dados. Posso dizer que é uma honra estar aqui colaborando, tentando colaborar no congresso de vocês. E como o Neto já anunciou, a minha palestra eu intitulei, o título geral que eu pus aqui é a nova fase da frente neodesenvolvimentista e o sindicalismo, onde eu procuro situar, como o Neto indicou, como o sindicalismo se situou nesses governos do Partido dos Trabalhadores, que impacto, que efeitos esses governos e a política econômica e social desses governos tiveram sobre o movimento sindical. Então, aí um quadro geral, né, que pega a década de 2000 e a década de 2010. E numa segunda parte da palestra, eu vou indicar a nova conjuntura do ano de eu acho que é um biênio, 2013-2014, que eu acho que é uma conjuntura nova. Eu não pretendo, não teria condições de fazer uma caracterização exata dessa conjuntura e inserir em todos os seus detalhes a situação do movimento sindical nessa nova conjuntura. Mas eu pretendo, pelo menos, chamar a atenção de vocês para a novidade da conjuntura mais recente e para os problemas novos que essa conjuntura coloca para o movimento sindical. Se eu conseguir, pelo menos, chamar a atenção de vocês para o fato de que nós estamos entrando numa fase nova e que essa fase coloca problemas novos para o movimento sindical, eu já me darei por satisfeito. Por que eu estou falando de uma fase nova? Eu vou indicar isso de saída, depois eu dou um passo atrás e pego o quadro geral. Eu estou falando que é uma fase nova pelo seguinte, porque nós assistimos no último biênio, 2013-2014, duas novidades na política brasileira. A primeira novidade é que a frente política que sustenta os governos do Partido dos Trabalhadores, essa frente política passou por perturbações no seu interior. A unidade da frente foi abalada. A unidade dessa frente política foi abalada, tanto no topo quanto na base. Setores empresariais que estavam junto com os governos do PT começaram a se afastar desse governo. Isso repercutiu, por exemplo, no sistema partidário, com a saída do PSB da frente da base aliada do governo, com a divisão no interior do PMDB, surgindo toda uma fatia do PMDB que se afastou do governo. Isso, no meu modo de ver, são repercussões no nível partidário de conflitos que começaram a surgir entre alguns setores do empresariado e o governo do PT. Vou dar só um exemplo, o setor sucro-alcooleiro. Devido à política de segurar o preço da gasolina para conter a inflação, o setor do álcool foi muito prejudicado. Isso afastou esse setor do governo Dilma. Mas houve também conflitos na base dessa frente, porque essa frente é uma grande frente política, heterogênea, ampla, cheia de contradições, que pega desde setores empresariais, ligados principalmente ao setor produtivo, e passa por uma ampla, majoritária fatia da classe média. A fatia majoritária da classe média está dentro dessa frente. A fatia que está contra a frente é o setor abastado da classe média, é a alta classe média. Pega uma ampla, talvez majoritária fatia do operariado, uma parte importante do campesinato,
pega também os trabalhadores que a gente pode denominar trabalhadores da massa marginal, que são os trabalhadores subempregados, trabalhadores por conta própria, trabalhadores desempregados ou com emprego apenas ocasional. Então é uma frente muito ampla, com interesses muito diversos, e sempre teve contradições internas. Mas de 2013 para cá, essas contradições cresceram. Cresceram, eu digo 2013, não só por causa das manifestações de junho, não. Mas antes das manifestações de junho já havia manifestações de insatisfação dentro do próprio movimento sindical. Vocês devem se recordar que no ano anterior foram feitas inúmeras manifestações de várias centrais sindicais, junto com as federações estaduais da indústria, pressionando o governo para abaixar o juro e aumentar as medidas de proteção à economia nacional. Aliás, o governo Dilma acolheu essa pressão e tomou essas medidas. E foi aí que se desencadeou aquela grande ofensiva da oposição neoliberal ortodoxa, capitaneada pelo PSDB, contra o governo Dilma, né? Então, estavam surgindo também insatisfações na base dessa frente. Aí se articularam dois fatores que tornam essa conjuntura atual muito complexa. O primeiro é esse esgarçamento na frente neodesenvolvimentista, e leva a uma debilitamento, não sei, da frente política. E, de outro lado, a ofensiva do campo neoliberal ortodoxo. Por quê? A queda do crescimento econômico, uma pressão crescente dos Estados Unidos em toda a América Latina, na Venezuela, no Equador, no Brasil, tem uma pressão crescente dos Estados Unidos. E a proximidade das eleições presidenciais, que dava a oportunidade desse campo neoliberal ortodoxo reconquistar o Executivo Federal, foram fatores que estimularam essa ofensiva. Se nas eleições de 2002, 2006 e mesmo de 2010 eles se encontravam na defensiva, né, agora, na última eleição, não. Eles apresentaram um programa, foram para a ofensiva. Aliás, eles tinham dois candidatos. Na minha análise, claro que cada cabeça é uma sentença, mas na minha análise, a candidatura do PSB tinha um programa econômico tão ou mais liberal que o programa econômico do Aécio Neves. Então, que conjuntura que a gente está vivendo? Uma conjuntura complexa que articula dois fatores de crise. O esgarçamento da frente neodesenvolvimentista e a ofensiva do campo neoliberal. Eu denomino isso uma ofensiva restauradora. Eles querem retomar o programa de política econômica e social da década de 90. Então, isso criou uma situação de instabilidade, tornou as eleições presidenciais incertas. Agora acabou se definindo a favor da candidatura Dilma, né? Mas até as vésperas do pleito a incerteza era muito grande. Então é essa nova conjuntura, e é dentro dessa nova conjuntura que o movimento sindical, considerando que é uma conjuntura nova, vai ter que repensar seus objetivos, repensar seus métodos de luta e se preparar para um quadro que eu acho que é um quadro muito mais difícil do que vinha sendo até então, até 2012, pelo menos. Então, é para essa conjuntura que, na segunda parte da minha palestra, eu queria chamar a atenção, e acabei até já antecipando algumas ideias. Agora eu dou um passo atrás e eu quero fazer uma caracterização geral do quadro no qual essa conjuntura curta de 2013, 2014 se insere. Então, como é que o sindicalismo se inseriu no quadro da política neodesenvolvimentista implementada pelos governos do PT? Aqui a primeira coisa a ser dita é o seguinte: eu, correndo o risco de querer ensinar o Padre Nosso para o vigário, mas eu acho importante dizer o seguinte: a análise do movimento sindical, como análise de qualquer movimento social,
tem de ser feita inserindo esse movimento no processo econômico, político, da sociedade que a gente está considerando, e no caso aqui, o Brasil. A década de 90, que foi a década dos governos neoliberais mais ortodoxos, né? Na década de 90, o quadro era muito desfavorável para o movimento sindical. O desemprego se aproximou da casa dos 20%, os direitos dos trabalhadores eram vistos nas opiniões dominantes como privilégios, havia uma pressão muito forte para desmontar o direito do trabalho consagrado na CLT, e o movimento sindical caiu na defensiva. Tinha muita greve na década de 90, mas eram greves, o Marcos do Diese está aqui, não é? A gente usa, não estou vendo ele, a gente usa dados, os excelentes dados produzidos pelo Diese. E os dados produzidos pelo Diese mostram o seguinte: havia muita greve na década de 90, mas a grande maioria das greves eram greves defensivas, que visavam impedir a supressão de direitos. Muita greve contra salário atrasado, muita greve contra dispensa de trabalhador, muita greve contra desrespeito a direitos, desrespeito a convenções e acordos coletivos assinados. Então, essas greves, muitas vezes, em vez de mostrar a força, estavam mostrando, na verdade, a situação difícil e mesmo a fraqueza na qual o movimento sindical se encontrava. Alguns observadores chegaram, e estudiosos do movimento sindical, chegaram a afirmar que o movimento sindical tinha entrado, ou teria entrado, num período de declínio histórico, e caminhava não para o desaparecimento, mas para ficar confinado num papel muito sem importância na sociedade brasileira. Aliás, isso não era apenas no Brasil, isso era discutido e apresentado como tal em escala internacional. O que eles estavam fazendo? Eles estavam desprezando, qual era o erro que eles estavam cometendo? Eles estavam desprezando a importância de considerar o movimento sindical dentro da conjuntura na qual ele está inserido. Era uma conjuntura muito adversa pelos fatos que eu acabei de rolar. Na década de 2000 e na década de 2010, com a política neodesenvolvimentista do PT, esse quadro mudou. Esse quadro mudou. Mudou porque, em primeiro lugar e acima de tudo, porque o desemprego caiu bruscamente, né? Usando a metodologia antiga, o desemprego em 2002 era de 13,5%, em 2014 chegou a 4,8%. Na metodologia antiga das regiões metropolitanas que o IBGE levanta, não é? Então caiu a menos da metade. E todo mundo sabe, quem é ligado ao movimento sindical está careca de saber, que numa situação de alto desemprego o trabalhador fica temeroso de fazer greve, né? Ele faz um cálculo, ele é realista. E numa situação de desemprego baixo, ao contrário, ele se sente forte para reivindicar. Então o fato é que, principalmente por esta queda do desemprego, o movimento sindical começou a se recuperar. Não apenas pela queda do desemprego, na verdade, mas porque havia um governo que tinha uma política de reduzir o desemprego, tinha uma política de valorizar o salário mínimo, tinha uma política na qual, em vez de criminalizar o movimento sindical e demais movimentos sociais, como se fez na década de 90, chamava o movimento sindical para negociar. Por exemplo, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, no qual o Neto, inclusive, era conselheiro, né? A questão é a seguinte: mesmo quando esses fóruns não decidam muito, mas esses fóruns tiveram influência. Mas eu quero destacar o seguinte: mesmo quando não tenham muita influência, o fato de existir o fórum, isso dá legitimidade ao movimento sindical e aos movimentos sociais. É uma mudança na relação. Então, queda do desemprego, a legitimidade que o movimento sindical ganhou, a crise do programa neoliberal em toda a América Latina, né, com países que já estão
ultrapassando o neoliberalismo, como é o caso da Venezuela, da Bolívia, do Equador, ou países que estão, como é o caso do Brasil, com esse neodesenvolvimentismo. Eu não afirmo que o Brasil abandonou o modelo neoliberal, mas as políticas dos governos do PT vêm forçando os limites desse modelo neoliberal. Por exemplo, esse ano, todo mundo diz, o modelo neoliberal, o importante é superávit primário, juro alto, etc. O superávit primário esse ano está próximo de zero e provavelmente vai ficar por aí. Não é? Então, eles estão forçando a política econômica, eles vieram forçando a política econômica no sentido de moderar ou eliminar os efeitos mais danosos do modelo capitalista neoliberal sobre a classe trabalhadora. O fato é que isso tudo, essa mudança na conjuntura internacional e nacional, e essa mudança na política governamental, permitiu uma forte recuperação do movimento sindical na década de 2000 e 2010. E eu grifo esse adjetivo, forte recuperação. Porque o número de greves de 2004 a 2013 veio crescendo de maneira linear. Não deixou de crescer nem no ponto mais alto da crise aqui no Brasil, que foi o ano de 2009. Não é? No ano de 2013, atingiu o número de 876, era 3, agora o Diese vai atualizando os dados, né, conforme obtém novas informações. A última informação que eu vi era 876 greves. E mais importante ainda, pelas mesmas estatísticas do Diese, essas greves, diferentemente das greves da década de 90, não são mais greves majoritariamente defensivas. São greves por novos direitos e por aumento real de salário. Não é? Então, é esse tipo de greve que predominou na década de 2000 e 2010. E a parte mais importante, talvez, é que a maioria dessas greves foi vitoriosa. Vou dar o número do ponto de partida e do ponto de chegada apenas. Em 2003, apenas 18% dos acordos e convenções coletivas assinados, apenas 18% desses acordos lograram obter um aumento real de salário. Esse número de acordos que obtém aumento real de salário cresce de maneira linear ao longo dos anos. Até em 2012, 95% dos acordos assinados obtiveram aumento real de salário. E é o que acontece com o Sindicato dos Processadores, que vem assinando acordo com aumento real nos últimos anos. Não é? Então, quer dizer, 95% obter aumento real de salário é muita coisa. Quer dizer, praticamente todos os acordos estão trazendo aumento. Assim, porque dos 5% restantes, 4% obtiveram reajuste igual à inflação. Só 1% dos acordos e convenções perdeu. Uma amostra grande que o Diese usa e é a estatística melhor que a gente tem. Não dá para computar todos os acordos e convenções assinadas no Brasil. Então, não resta a menor dúvida, se a gente verificar o crescimento das greves, o fato dessas greves serem ofensivas, o fato dos acordos obterem aumentos reais de salários, não resta a menor dúvida que o movimento sindical encontra-se numa fase de franca recuperação, desmentindo a tese, a análise, os argumentos daqueles autores que, na década de 90, passaram a falar de um declínio histórico do sindicalismo. Ou seja, mudou a conjuntura, a situação do sindicalismo mudou. E mudou para melhor, né? Desmentindo, portanto, a tese do declínio histórico do sindicalismo. Isso não significa, contudo, que a década de 2000 e 2010 tenha sido um mar de rosas para o movimento sindical.
a política neodesenvolvimentista melhorou muito, como eu indiquei, as condições de luta, ou as condições para a luta. Não melhorou apenas as condições de vida de grande parte da população, principalmente dos que vivem em extrema pobreza, mas melhorou também as condições de luta, e foi por isso que o movimento sindical pôde obter esses ganhos todos. No entanto, é necessário frisar que bandeiras históricas do movimento sindical não foram atendidas, né? Eu citaria 3. A reivindicação, que é uma reivindicação praticamente unânime entre as centrais sindicais, a reivindicação de redução da jornada legal de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Eu sei que para boa parte da base desse sindicato essa reivindicação nem se coloca, porque tem um setor aqui da base que a jornada semanal são 30 horas, né? O pessoal que trabalha mais como digitador é essa jornada. Mas para a grande maioria da população trabalhadora, reduzir de 44 para 40 seria muito importante. Isso não foi contemplado. Não foi contemplado tampouco a reivindicação da extinção do fator previdenciário. Como não foi contemplada também a reivindicação de uma regulamentação progressista, não uma regulamentação regressiva, mas uma regulamentação progressista favorável aos trabalhadores da prática da terceirização. Essas reivindicações não foram atendidas. E, na verdade, elas não foram atendidas porque esse reformismo da política neodesenvolvimentista procura sempre a linha de menor resistência, evita o conflito com o empresariado, né? Então é mais fácil fazer política de transferência de renda, que evidentemente é muito importante, é mais fácil fazer programa habitacional, né? Que também é muito importante. O único ponto em que essa política entrou mais em conflito foi na valorização do salário mínimo. Mas nessas reivindicações, redução da jornada, regulamentação progressista da terceirização, que teria que comprar uma briga com o empresariado, os governos neodesenvolvimentistas pisaram no freio. Então, dentro daquela grande frente política, a qual me referi no início da palestra, que sustenta a política neodesenvolvimentista, a gente pode dizer o seguinte: o movimento sindical está integrado a essa frente, ganhou com a existência dessa frente, mas ocupa uma posição subordinada no interior dessa frente. Não é o movimento sindical, não são, na minha opinião, claro que, repito, cada cabeça uma sentença, na minha opinião, não são os trabalhadores que dirigem essa frente, ou seja, que não são os trabalhadores que têm seus interesses priorizados pela política econômica e social neodesenvolvimentista implementada pelos governos do PT. Qual é a nova fase dessa frente, que eu disse que é complexa e é uma fase de dificuldade? Vou dizer inicialmente uma palavrinha sobre o que é esse neodesenvolvimentismo. Tem uma visão tecnocrática, muitas vezes progressista, inclusive, que imagina que a política neodesenvolvimentista é um corpo de ideias, de objetivos, um programa que foi concebido por técnicos, intelectuais, dirigentes políticos e implantada, digamos assim, de cima para baixo na sociedade brasileira. Não foi assim que a coisa foi feita. Tem também uma visão liberal que imagina que a política desenvolvimentista é uma visão do Brasil, uma maneira de ver o Brasil, que aglutina economistas que têm uma formação heterodoxa, não uma formação ortodoxa, que pensam que para o Brasil é melhor um projeto, uma política desse tipo do que a política neoliberal, e estabeleceram aquele programa. De alguma forma isso é verdade. É claro que são os economistas
heterodoxos, como se diz, principalmente os herdeiros da tradição cepalina, que conceberam o programa neodesenvolvimentista. Lá no Instituto de Economia da universidade onde eu trabalho, a Unicamp, lá estão muitos desses economistas. Mas nenhum corpo de ideias ganha força, se torna representativo numa sociedade, se ele não estiver vinculado a interesses econômicos e sociais representativos e fortes, presentes nessa sociedade. Então, o que nós temos que perguntar é o seguinte: por que esse programa logrou empalmar o Executivo Federal e que interesses esse programa representa? E é aí que a gente entra no tema da frente política neodesenvolvimentista. Quer dizer, a política neodesenvolvimentista expressa os interesses de uma ampla frente de classes, de frações de classes, de camadas sociais, expressa os interesses desses amplos setores sociais, que é o que dá sustentação para o governo. Não veio de cima, nem é fruto da cabeça de alguns iluminados esse projeto. É um projeto que foi construído no processo de resistência à política neoliberal na década de 90. Eu lembraria, por exemplo, que em 1996 foi feita uma greve contra a recessão e desemprego, na época chamada, esta greve convocada pela CUT e pela Força Sindical, que contou com o apoio militante, oficial, ostensivo da Fiesp. Então havia alguma convergência de interesse lá, alguma coisa estava incomodando tanto a Fiesp quanto os sindicatos. Não é? O presidente da Fiesp na época, que era Eduardo Moreira, publicou longo, extenso artigo na Folha de São Paulo, apoiando a greve convocada pela CUT e pela Força Sindical. E isso é um esboço dessa frente neodesenvolvimentista, isso é a pré-história dessa frente neodesenvolvimentista, ainda sob o governo neoliberal. Por quê? Porque os empresários do setor industrial estavam revoltados ou estavam insatisfeitos com a abertura comercial que foi o que iniciou o processo de desindustrialização do Brasil, da economia brasileira. E os trabalhadores estavam incomodados com o desemprego, com a queda de salário, etc. Então houve essa convergência circunstancial de interesse já naquela época. Não é? Então quem que integra, essa é a pergunta, essa frente neodesenvolvimentista? Como eu disse no começo da palestra, fazem parte dela grandes empresas nacionais, amplos setores da classe média, amplos setores do operariado, campesinato e trabalhadores da massa marginal. No que o interesse desses distintos e heterogêneos setores sociais são contemplados pela política neodesenvolvimentista? No caso das grandes empresas, eu citaria a nova política do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a política, chamada política de conteúdo local, que é uma política protecionista para as empresas que produzem no Brasil. O BNDES multiplicou por 8 o seu orçamento. Multiplicou por 8 em relação à época do governo Fernando Henrique. E, em vez de financiar a privatização, passou a financiar empresas nacionais para investir no Brasil e fora do Brasil. Agora mesmo na campanha eleitoral, a gente viu os candidatos, os dois candidatos do campo neoliberal, fazendo pregação contra o BNDES. Não sei se repararam nisso. Dizendo que a Marina Silva usou uma expressão que o BNDES tem a Bolsa Empresário. Ela falou, não sou contra a Bolsa Família, sou contra a Bolsa Empresário, se referindo ao BNDES. O Armínio Fraga, que foi nomeado ministro da Fazenda, eu acho que ele não vai assumir, enfim. O Armínio Fraga declarou num seminário lá no Rio de Janeiro, foi reproduzido isso na propaganda da candidatura Dilma Rousseff, ele declarou que os bancos públicos deveriam ser reduzidos, enxugados, e pronunciou aquela frase mortal, né? No final do processo não sei o que vai sobrar deles. Né? Então,
essa política do BNDES é um indício não só de que a política econômica contempla os interesses dessas grandes empresas, mas também que o campo neoliberal ortodoxo é contra essa política. Porque o campo neoliberal ortodoxo, talvez eu devesse ter dito isso logo no início, ele representa o grande capital financeiro internacional, que quer abrir mais a economia brasileira e que quer levar a um tipo de política bem diferente dessa que nós estamos tentando descrever aqui. Uma outra política importante, deveria citar muitas, mas o tempo não permite. Uma outra política importante é chamada política de conteúdo local. A política de conteúdo local estabelece um mínimo, que foi se tornando cada vez mais elevado, de compras do governo e das empresas estatais, um mínimo de compra dentro de produção e de serviços produzidos aqui no Brasil. Né? Isso daí repercute em vários setores da economia, mas eu vou dar só o exemplo da indústria naval. A indústria naval, o Fernando Henrique Cardoso entregou a faixa presidencial para o Lula, com a indústria naval empregando 4.000 funcionários. A indústria naval brasileira já foi a segunda indústria naval do mundo. Ela foi destruída na década de 90. Quem viaja pelo litoral sul do Rio de Janeiro até o Rio, sabe quem viajou na década de 90 sabe o que isso significa. Estava tudo mato crescendo nos estaleiros navais. Estava tudo abandonado. Com a política de conteúdo local, passou a haver a obrigação da Petrobras adquirir 65% de plataformas, navios, equipamentos, sondas, dentro do próprio país. Isso daí não só recuperou toda a indústria naval do Sudeste, como fez surgir estaleiros novos no Rio Grande do Sul e no Nordeste, o que é muito bom para a economia brasileira, a descentralização da produção, né? Não pode ficar concentrado só aqui no Sudeste. Quer dizer, não é que não pode, não é democrático que fique. Né? Atualmente, a indústria naval está empregando cerca de 90.000 funcionários. Né? E voltaram a produzir navios de grande porte, que são utilizados pela Petrobras, plataformas continentais de exploração de petróleo, que são utilizadas pela Petrobras. Então, essa política de conteúdo local fortaleceu toda uma rede de indústrias brasileiras com essa política neodesenvolvimentista de proteção, que é, do mesmo modo que se manifestam contra a política do BNDES, os representantes do grande capital financeiro internacional, organizados no PSDB, se pronunciam contra a política de conteúdo local. Não sei se vocês acompanham isso. O que eles dizem? Eles dizem o seguinte, eles vêm com o discurso, com a ideologia da competitividade. Eles dizem o seguinte, que a proteção do mercado propiciada pela política de conteúdo local, essa proteção faz com que desapareça a concorrência, a indústria brasileira se acomode, não inove mais, e aquilo que é uma boa intenção de desenvolver a indústria brasileira acaba tendo o efeito contrário, porque desestimula a inovação e a indústria brasileira fica para trás. Além disso, encarece para a Petrobras, porque compra produtos e serviços mais caros aqui dentro e de qualidade inferior. Para eles, tudo que é feito no Brasil é de qualidade inferior. Então, esse é um outro exemplo de como a política dessa frente favorece as grandes empresas brasileiras e é contestada pelo campo neoliberal, que representa o grande capital financeiro internacional. Mas, além de favorecer as grandes empresas, a política neodesenvolvimentista favoreceu também os interesses de amplos setores da classe média. Eu citaria aqui a reabertura dos concursos públicos, que não havia concurso nos governos do Fernando Henrique. O setor onde eu trabalho, a universidade, ficou 8 anos sem contratar ninguém. Sem reajuste salarial, sem contratar professores e sem abrir novas universidades.
No período da política neodesenvolvimentistas, criaram 11 ou 12 novas universidades, abriram 20 ou 30 novos campos, abriram concurso, contrataram cerca de 20, 30 mil professores. Lá na Unicamp nós formávamos mestres, doutores. O ambiente era um ambiente cada vez mais carregado, porque você estava lá formando recursos humanos que você sabia que não ia... Aqueles jovens, eles iam ficar estudando 4 anos na graduação, 3 anos para fazer um mestrado, mais 4 para fazer um doutorado, iam pegar o diploma de doutor, não iam ter onde trabalhar. Engenheiros, biólogos, cientistas sociais, geógrafos, geólogos. O Brasil, com essa riqueza mineral que tem, tudo desempregado. Tudo desempregado. Agora não é só a universidade, o Instituto Nacional de Geologia contrata, a Petrobras contrata, as siderúrgicas contratam, né? Então, atendeu interesses, favoreceu os interesses dessa classe média. As cotas raciais e sociais nas universidades inicialmente e agora no serviço público, né? Os setores mais pobres da classe média que fazem escola pública no colégio, não tinham as portas da universidade pública fechadas, porque não podiam pagar uma escola privada no colegial, não eram aprovados no vestibular, né? Os negros, que são uma parte importantíssima da população brasileira, que desde o século XVI mais contribuíram para construir o Brasil, eram marginalizados por razões semelhantes. Então, as cotas raciais e sociais na universidade e no serviço público também atendeu aos interesses dessa classe média. No caso da classe operária, a valorização do salário mínimo, a política de emprego. No caso do campesinato, o financiamento da agricultura familiar, o PRONAF, multiplicou por 10 em relação à época do governo FHC. A criação dos mercados institucionais para a compra de produtos da agricultura familiar. Por exemplo, a merenda escolar deu escoamento para a produção da agricultura familiar. O programa habitacional, os programas de transferência de renda atenderam os trabalhadores, atenderam inclusive os trabalhadores da massa marginal. O programa Luz para Todos, né? A população camponesa, pobre, do sertão, dos lugares mais distantes do Brasil, recebeu luz elétrica, né? Tinha 15 milhões se calculava que havia 15 milhões de brasileiros sem luz elétrica. Eles cobriram 14 milhões. A manchete do Estadão foi a seguinte: 1 milhão de brasileiros não tem luz elétrica. Tem várias maneiras de se ver o mesmo problema, né? Não, aí no caso são 14 avos do copo cheio de água, 1 avo vazio. Eles destacaram o avo que estava vazio. É mais do que a metade. Então, eu estou falando isso tudo para argumentar na seguinte direção. Alguém poderia dizer, mas que análise é essa que nos diz que interesse de grandes empresas estão num mesmo campo que interesses do camponês, do operário, dos trabalhadores da massa marginal? Poderia causar estranheza isso. Por isso que eu fiz questão de citar esses pontos dessa política, para mostrar, para tentar convencê-los de que realmente existe essa frente política. Como existe do outro lado um campo neoliberal, capitaneado pelo grande capital financeiro internacional, e pela fração da burguesia brasileira, perfeitamente integrada a esse capital, e que tem por base social uma classe média abastada, né, que vê os gastos sociais do Estado como um prejuízo para si. O que eles imaginam é que pagam os impostos que vão sustentar uma população, na maneira vulgar com a qual eles se expressam, uma população que não quer trabalhar, vou dizer a palavra, uma população de vagabundos, né? Isso a gente vê, é desagradável usar essa expressão, mas eu estou querendo apenas retratar o jeito que a coisa aparece nas redes sociais, etc. Né? Então, e você nota, você pode perceber como essa frente política funciona
principalmente nos períodos de eleição. Porque passada a eleição, e reeleito, como ocorreu agora, um governo neodesenvolvimentista, bom, agora, uma frente tão heterogênea assim, cada setor vai procurar cuidar mais dos seus interesses. E o movimento sindical... Pois é. O movimento sindical vai ter que tratar do salário, das condições de trabalho, do emprego, vocês vão ter que cuidar disso. Né? E vão entrar em conflito com os grandes empregadores, e tem que entrar. Né? É assim que funciona. Mas, na realidade, quando chega a época de eleição, toda essa gente se aproxima porque vê no campo neoliberal o inimigo principal. Esse que é o ponto. Política é uma coisa complicada. Política é assim, tem um observador político que diz, em política você não escolhe os amigos, você escolhe os inimigos. Se você define que o inimigo principal é o campo neoliberal ortodoxo, quem marchar junto está com você. Quer você queira, quer não. Você não escolhe. Você não escolhe. O Leonel Brizola tinha uma frase que era a seguinte, quero atravessar o rio. Se o diabo quiser ajudar a remar, eu digo, pega um remo aí, desde que não vire o barco. É isso. É um pouco assim que funciona. Então, na verdade, na época de eleição, esses setores sociais com interesses tão heterogêneos, que estão em conflito econômico ano após outro, quando chega a época de eleição, se juntam. O movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo, que tem razão para estar muito insatisfeito com os governos neodesenvolvimentistas, porque, embora eles tenham atendido o camponês da agricultura familiar, o camponês assentado, eles reduziram muito as desapropriações de terra e não atenderam os interesses dos camponeses acampados. Né? Tem mais de 100 mil famílias acampadas que o MST quer que o governo Dilma assente. Então, o MST tinha muito motivo para insatisfação. Eles não apoiaram a candidatura Dilma no primeiro turno, mas no segundo turno apoiaram. Não é? Então, é assim que a frente funciona, uma frente tão ampla e tão heterogênea. Eu estou tentando argumentar para mostrar para vocês que essa frente realmente existe. Não é? O que aconteceu, então, na conjuntura mais recente, é que, como eu disse no início da palestra, as contradições no interior dessa frente se aguçaram. Esse é o primeiro fator de instabilidade política dessa frente. Essa frente política vive um momento de instabilidade. Instabilidade quer dizer o seguinte, não é uma crise. A crise é quando há uma força organizada em condições de depor. Se tivesse uma força organizada em condições de apear a frente neodesenvolvimentista do poder. Por exemplo, suponhamos que o PSDB não tivesse aceito o resultado das urnas e tivesse mobilizando largas camadas sociais para fazer um impeachment do governo Dilma. Isso não está acontecendo. Quem está pedindo o impeachment da Dilma são setores muito minoritários e insignificantes mesmo. Mas se fosse outra, uma situação parecida com essa que eu aventei aqui, nós poderíamos dizer que a frente estaria numa crise. Ela não está numa crise, mas está numa situação de instabilidade. Aguçaram-se as contradições no seu interior. Por quê? Aquilo que eu disse, queda do crescimento, pressão dos Estados Unidos, atritos com setores burgueses que integram a frente, eu citei o setor sucroalcooleiro, mas também as insatisfações do movimento operário popular. Por quê? Porque a política social da frente neodesenvolvimentista contempla muito fortemente a população trabalhadora em situação de extrema pobreza, mas não contempla de maneira tão forte os interesses dos trabalhadores, como é o nosso caso, não é? E de outras camadas mais amplas ainda dos trabalhadores, que têm um emprego, carteira assinada, salário razoável, e que têm demandas que são mais custosas para um governo neodesenvolvimentista. Por exemplo, as manifestações de junho, a revolta da tarifa, né, principalmente estou me referindo à revolta da tarifa, a reivindicação de passe livre, transporte de qualidade. Para atender isso, seria necessário investimentos pesadíssimos em metrô,
nas grandes capitais brasileiras. Não é? Bom, para fazer esses investimentos pesadíssimos, teria que dar um outro equacionamento para a dívida pública, que esteriliza grande parte do orçamento da União. Não é? Teria que ter algo diferente da lei de responsabilidade fiscal, que, como muitos dizem, é uma lei de irresponsabilidade social. Não é? Então, teria que mudar muita coisa, que a força dirigente dessa frente política, que é esse grande empresariado, não quer aceitar. Ou, pelo menos, não aceitou até aqui, e até aqui os governos do PT também não empunharam essas bandeiras. Né? Então, cresceram as contradições no seio da frente. A votação muito baixa que o PT teve em São Paulo, no meu modo de ver, é um indicador disso. Em São Paulo, grande parte da classe trabalhadora não votou na Dilma. Não votou na Dilma. E não votou por quê? É esse tipo de... Na minha avaliação, não tem uma pesquisa que demonstre isso, mas na minha avaliação é isso. No caso do movimento sindical, bom, durante 10 anos você vai obtendo aumentos reais de salários, tal, mas chega uma hora que começa a ficar caro o atendimento das reivindicações do movimento sindical. Muito caro para o empresariado, muito caro para o governo. Como acabar o fator previdenciário, por exemplo. Não é? Então, você parte de um patamar muito baixo, que era aquele patamar da política de terra arrasada da década de 90. Aí você vem subindo. Bom, a hora que chega aqui, começa a bater no teto daquilo que os governos estão dispostos a assumir. Então, isso faz crescer as contradições no seio da frente, mina a unidade dessa frente. E o campo neoliberal ortodoxo, seja pela queda do crescimento, seja pela pressão dos Estados Unidos, não é? Seja porque se aproximou a eleição de 2014, porque a eleição é a oportunidade de mudar o poder pela via legal, não é? E a eleição coincidiu com a queda de crescimento. A eleição de 2010 se deu num período de altíssimo crescimento. Em 2010 o Brasil cresceu 7,5%. Agora, eles estavam na defensiva, agora não. A eleição se deu num período de crescimento de menos de 1%. Então é claro que isso cria um campo muito mais favorável para uma ofensiva restauradora do campo neoliberal ortodoxo, a coincidência entre baixo crescimento e eleição. Então, passaram-se as eleições, eles não arrefeceram a regimentação, a pressão, a ofensiva. A base aliada do governo está minada, não é? Perdeu parte do PMDB até agora, está perdendo o PSB. Eles estão aguerridos, todos viram a recepção que o Aécio Neves teve no Congresso, todos devem ter visto também o discurso que ele fez, nada de diálogo. Eu comando um exército de brasileiros de 51 milhões de votos, etc. Então essa é a conjuntura nova que a gente está vivendo. Eu entendo que nessa conjuntura, se os governos do PT não derem um passo à frente, fazendo reformas de novo tipo, de modo a reaproximar o movimento sindical, reaproximar o movimento popular, que está insatisfeito e desgastado com essa frente, eu penso que, se não fizer isso, eles vão se tornar muito vulneráveis diante dessa ofensiva restauradora. É uma operação política complicada, né? Mas eu penso assim, tem duas possibilidades. Do jeito que estava, eu avalio que é muito difícil ficar. Está batendo no teto o antigo programa da frente. Ou eles recuam diante da ofensiva neoliberal e se afastam ainda mais do movimento sindical e popular, ou eles dão passos à frente com medidas como reforma política, constituinte, plebiscito para uma constituinte da reforma política. Eu acho que isso é algo que seria, na minha opinião, favorável ao movimento popular. A reforma, o controle, regulamentação econômica da mídia, porque a mídia se tornou uma arma nas mãos do campo neoliberal ortodoxo. Reformas, isso é mais complicado ainda, mas é necessário reformar o poder judiciário. Os juízes, e o judiciário está se tornando um instrumento
nas mãos do campo neoliberal ortodoxo. Tudo que é corrupção, que está ligada a governos do Partido dos Trabalhadores, eles investigam e punem, mesmo quando não há provas, como foi o caso em boa parte das punições da ação penal 470. Tudo que é corrupção ligadas a governo do PSDB, eles são condescendentes, lenientes, engavetam. É esse o procedimento que o judiciário brasileiro, a começar pelo Superior Tribunal Federal, tem feito, como fez com o mensalão do PT, levando para o STF, inclusive os réus que não tinham fórum no STF, né? E quando chegou o mensalão tucano, eles tiraram de fora do STF, inclusive para aqueles que tinham fórum no STF. Como foi o caso do Reinaldo Azeredo de Minas, que fez uma renúncia de Araque na véspera só para escapar do fórum. Isso daí, como uma manobra pública e notória de má intenção, deveria ter sido ignorada pelo STF. Né? Mas não foi o procedimento que eles adotaram. Então, tem que se pensar uma reforma do ramo judiciário no Brasil. E o movimento sindical vai ter que pensar objetivos e métodos novos de luta. Eu penso assim, e com isso eu encerro minha palestra, que sem uma pressão de fora do Congresso, sem uma pressão vinda das ruas, não será possível fazer com que os governos do PT deem um passo à frente, de modo a atender interesses dos movimentos populares, do movimento sindical, e reconfigurem essa frente de uma forma mais favorável para a população trabalhadora. Porque o outro caminho possível é um caminho muito perigoso para nós todos, que é o caminho da restauração do neoliberalismo puro e duro da década de 90. Obrigado.